Olá amigos, bem-vindo a esta apresentação de inicialização de compressores tipo parafuso. Vamos falar aqui um pouco sobre os fabricantes, sobre fluxograma do óleo e do ar desses equipamentos, a geração e o tratamento do ar comprimido. Kaiser, Atlas Copco, Schuss e Ingersoll Rand. Existem outros equipamentos de outros fabricantes também, como Compare, FS Kurt, Elgin, diversos outros que atuam no território nacional. A ideia do nosso treinamento é capacitar vocês a serem técnicos ou manutentores desses equipamentos, independente da marca e o modelo de cada um deles. Conhecido como a quarta fonte de energia, o ar comprimido está presente em quase todos os segmentos de produção, desde uma indústria alimentícia a uma indústria farmacêutica, metal mecânica e até pequenos comércios. Ele é a captação do ar atmosférico e comprimido para uma utilização específica. O ar atmosférico ele é composto por 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 2% de outros gases, além da grande quantidade de água, bactéria e poluentes que existe na atmosfera. Quando esse ar é comprimido, ele, para sua utilização, precisa ser tratado. O sistema mais conhecido para a secagem do ar comprimido e o mais utilizado é o sistema por refrigeração. Esse equipamento é fundamental para a retirada de água do ar comprimido, que na forma condensada ou na forma de vapor saturado pode ocasionar vários danos na aplicação do ar comprimido. Completando então o sistema de tratamento do ar comprimido, os filtros coalescentes, utilizados como pré antes do secador e pós depois do secador, são os responsáveis pela retirada das partículas sólidas, das bactérias, dos odores, para a utilização do ar comprimido mais pura e mais eficaz. Todo o sistema de geração e tratamento do ar comprimido vai existir o compressor, um filtro coalescente, um secador, um outro filtro coalescente e um reservatório posterior. O reservatório de ar ele é dimensionado para que consiga equilibrar o consumo de ar comprimido do cliente com a geração do ar comprimido do compressor, para evitar excesso de picos, para evitar falta de ar em determinados processos da fabricação. O reservatório ele está ali dimensionado para garantir esse equilíbrio, ok? Então vamos lá. Os rotores, o sistema de ar comprimido por parafuso, ele é uma camisa, tá? Onde trabalha o rotor macho e o rotor fêmea, a tampa da descarga do compressor, que geralmente, na maioria dos casos, são 4 rolamentos, que suporta as cargas axiais dos rotores, tá? Aqui é uma tampinha de flutuação, que é a tampa de fechamento aqui, e a tampa da admissão, que normalmente, vocês percebem aí, quem já desmontou, são rolamentos NU, que suporta as cargas radiais dos rotores, ou seja, as cargas ali causadas pela torção, pela partida de eixo, pela força do motor em cima do rotor macho, tá? O rotor macho, ele é sempre esse rotor maior que recebe a engrenagem ou a polia, o conjunto de engrenamento. O rotor fêmea é esse rotor que vai ser rotacionado pelo rotor macho, tá? E aqui a gente tem uma imagem deles rodando. Então a compressão é sempre feita do início do rotor aqui à descarga, perfeito? Então o ar comprimido entra aqui, à medida que ele vai girando nessas entranças, você vai deslocando o ar comprimido para o fundo. Vocês percebem aqui que ele tem uma cavidade, né, na descarga, e essa área da descarga, onde o ar comprimido gera um calor absurdo, tá? Muito alto. Tem como calcular esse calor, a gente tem essas formas nos cursos avançados, e ele sai aqui a descarga do ar comprimido. Esse é um funcionamento teoricamente padrão das unidades de compressor de parafuso, tá? Então, na compressão, o ar atmosférico
numa temperatura ambiente entra dentro da unidade compressora e na descarga sai com a temperatura elevada e com a sua pressão aumentada, perfeito? A injeção de óleo ela é feita nos rotores para retirada do calor do rotor macho e fêmea, ok? E fazer a selagem entre rotores para que ele não tenha um toque entre rotores direto para não aumentar o calor, ok? E o atrito, não ter o desgaste do material. Então o óleo faz esse fio entre as cristas e a retirada do calor gerado pela compressão, perfeito? Tá aqui um exemplo da compressão, né? Então, esse ar ele veio aqui pelo filtro de admissão, ele entrou dentro da unidade compressora, ele fez aqui um processo de silo, ok? Ele fez um processo de silo, o óleo mais denso, em parte mais sólida, vai permanecer no fundo do reservatório, e o que sobe para o elemento separador são um vapor de ar óleo. Esse vapor aqui, ele é separado pelo separador de ar e óleo, ok? E geralmente o excesso que passa por esse separador de óleo é um tubo pescador que coleta esse óleo em excesso e joga lá na unidade de novo. Mas esse é o sistema de secagem e separação do ar óleo. Aqui eu tenho um compressor, esse aqui teoricamente um compressor de 15 HP, e esse aqui um compressor de 200 HP. Ambos aí exemplo da empresa Ingersol. Então percebemos ver que o ar entrou aqui pelo filtro de ar, ele foi comprimido pelos rotores macho e fêmea, saiu aqui pela descarga, perfeito? Quando ele entra no reservatório, ele faz aqui o processo de silo dele, o óleo em maior densidade vai cair, né? O sólido desse óleo vai cair aqui, líquido, desculpa, mais pesado vai cair aqui no reservatório, perfeito? Ele tem aqui um elemento separador, então ele vai separar o ar do óleo aqui, passa na válvula de pressão mínima e vai para resfriar e para a rede do cliente. Perfeito? Vamos então à semelhança existente na compressão do ar e no circuito de óleo de todos os fabricantes. Como eu disse, o ar comprimido entra, é filtrado pelo filtro de ar, entra dentro da unidade compressora. Pelo rotor macho e fêmea, ele é feita a compressão, sai pelo tubo de descarga e entra dentro do reservatório de ar óleo. O óleo mais pesado fica aqui ao fundo do reservatório. O vapor de óleo que sobe, ele passa pelo filtro separador, o elemento separador está aqui. Esse elemento separador faz a separação do ar e do óleo, passa pela válvula de pressão mínima e passa pelo resfriador e vai para a rede do cliente. Aqui sofreu uma condensação pela troca térmica, ele já tira um pouco de água de condensado aqui. O circuito de óleo, ele pega o óleo pela parte de baixo do reservatório, passa pelo filtro de óleo e segue para a unidade compressora, passa pela válvula de retenção de óleo e vai tirar o calor do rotor. À medida que esse óleo for aquecendo, aqui existe um elemento, uma válvula termostática, e ela vai mesclando, vai liberando passagem pelo radiador. Ele mistura esse óleo quente e frio para filtrar e ir para a unidade para garantir aqui uma temperatura de injeção de óleo entre 62 a 78 graus, chegando até 80 em alguns casos. Quando está extremamente quente a unidade compressora, é fechado a válvula termostática totalmente aberta, ela fecha a passagem direto, então todo o óleo sai do reservatório, passa pelo radiador, filtra e vai para a unidade compressora. Tá? Então esse aqui é um sistema praticamente padrão em todos os fabricantes. Esse é o fluxo de ar e o fluxo de óleo que vocês devem saber. Então, todo equipamento, compressor de parafuso, lubrificado, ele vai ter o filtro de ar, ok? O filtro separador, aqui nesse caso dentro do reservatório, o filtro de óleo e o óleo. A válvula de pressão mínima, nós explicaremos num curso posterior, tá? Assim como a válvula de admissão, corte de óleo e válvula de retenção. Então a ideia
curso dessa apresentação é explicar o fluxo de ar e o circuito de óleo. Aqui então um fluxograma de um compressor Schultz. Novamente vamos perceber a semelhança da entrada do ar até a sua compressão e do circuito de óleo. O ar entra pelo filtro de ar, passa pela válvula de emissão e entra no elemento compressor. Aqui é feita a compressão entre o rotor macho e fêmea, sai pela descarga. Como o óleo está junto com o ar, o mais pesado permanece no fundo do reservatório. O vapor ar-óleo sobe, passa pelo elemento separador, passou pela válvula de pressão mínima, resfriou e vai para a rede. Vamos perceber aqui então que o circuito de óleo sai por baixo do reservatório, ok? Passa pela válvula termostática, novamente está frio, primeira partida, filtra e vai para a unidade. À medida que vai recebendo já o calor da compressão e esse ar for aquecendo, ela começa a mesclar, um pouco do óleo passa pelo radiador e volta mesclado. Quando tiver numa temperatura muito quente e ela estiver totalmente aberta, a válvula termostática, ela corta a passagem direta do óleo para o filtro, passa todo o seu óleo pelo radiador, filtra e vai para a unidade compressora. Então percebemos que o fluxo, o caminho do ar e o sentido e o fluxo do circuito de óleo já é a semelhança com o anterior. Aqui um fluxograma de um atlascópico antigo. Por existir esses dois reservatórios aqui, podemos falar que é um GA 807 para cima, né? 807, 1407, 1410 e assim vai. Desculpa o desenho, não sei se ficará muito visível, né? Mas temos aqui o ar entra pelo filtro de ar, passa pela válvula de emissão e vai para o sistema de compressão. Sai pela descarga, entra no reservatório para a separação de ar-óleo. O óleo fica então nesse reservatório, o ar passa por esse tubo aqui e vem para esse outro reservatório. Aqui ele faz o silo, o vapor do óleo entra, passa pelo separador, o separador separa esse vapor de ar com o óleo e o ar passa pela pressão mínima e resfriador e rede do cliente. O óleo, nesse caso, está nesse reservatório, é pego da parte inferior do tanque, vem aqui para a válvula termostática, se está frio passa reto, se à medida que for tirando o calor da unidade, a válvula de termostática vai abrindo, esse óleo vai mesclando, também para manter uma temperatura de injeção de 68 a 78 graus. Em alguns casos, até 80 graus. Podemos, nos próximos treinamentos, aprender esses cálculos. Aqui outro desenho de outro equipamento, de compressor parafuso, e notamos que a semelhança permanece. O ar entra, é filtrado pelo filtro de ar, passa pela válvula de emissão, faz a compressão entre o rotor macho e fêmea, sai pelo tubo de descarga. Aqui é feito uma ciclagem desse óleo. A parte mais pesada do óleo, o líquido, fica aqui no fundo do reservatório. Esse sistema de separador é diferente, ele é um sistema de cartucho, então o ar sobe por essa tubulação, é feita a separação do ar ou óleo nesse filtro, então sai aqui o ar, passa pela pressão mínima e vai para o reservatório. Aqui podemos perceber o tubo do pescador, que pega o excesso do óleo, ok? E vai para o ponto zero da unidade. O óleo, também nesse caso, é retirado do fundo do reservatório, passa pelo sistema de resfriamento de radiador, desde que a termostática esteja aberta, tá? Filtra e vai para a unidade. A termostática aqui funciona do mesmo jeito dos vídeos da aula anterior. Ela, frio, passa aqui, vem para cá direto, ela está aberta, então o óleo vem pelo caminho mais fácil, filtra e unidade. À medida que for retirando o calor da compressão
e ela for aquecendo o óleo, a válvula termostática vai abrindo e o óleo passa a mesclar com o óleo frio do radiador. Aqui do lado um sistema de tratamento de ar, tá? Um sistema de refrigeração. Temos aqui o compressor frigorífico, um filtro de líquido, né? Um reservatório de líquido, uma válvula de expansão. Aqui o evaporador, aqui o condensador. Então esse sistema aqui é o que faz a secagem do ar comprimido. Novamente então um fluxograma de outro compressor Chicago pneumático, um outro tipo de desenho, e permanecemos com a semelhança. O ar entra pelo filtro de ar, é comprimido entre os rotores macho e fêmea, sai no tubo de descarga ar e óleo junto, passa pelo elemento separador, passa no resfriador, no radiador, ok? E vai para a rede do cliente. O óleo vem do fundo do reservatório, perfeito? Vem para a válvula termostática, aqui um filtro de óleo, está frio, ele passa aqui, filtra e vai para a unidade compressora. À medida que vai retirando o calor da unidade compressora, a válvula termostática vai abrindo e ele começa a passar pelo resfriador. Percebemos que a cada fluxograma que é apresentado, o circuito de ar e o circuito de óleo, há semelhança em todos eles, ok? Mais um fluxograma então de um compressor atlascópico, um modelo menor. Percebemos aqui o filtro de ar, o elemento separador de cartucho, o filtro de óleo, o resfriador, e já começamos a saber o circuito de óleo e de ar perfeitamente. O ar entra, você pode dizer para mim, pelo filtro de ar e vai para a unidade compressora. É feita a compressão, esse ar, óleo, sai misturado e entra no reservatório. O óleo mais pesado permanece no fundo do reservatório. O que sobe é o vapor, ar-óleo, que é separado pelo elemento separador. Saindo o ar, apenas o ar aqui, é resfriado e vai para a linha do cliente. O óleo é captado do fundo do reservatório, ele filtra e vai para a unidade compressora. À medida que o calor for retirado dessa unidade compressora, ele vai aquecendo, vai abrindo a válvula termostática e vai liberando passagem para o óleo e para o resfriador, voltar numa temperatura mais fria e mesclar com o óleo quente e ir para a unidade compressora. Aqui um fluxograma de um compressor diesel, ok? E vamos perceber que a semelhança continua. Aqui o elemento compressor, tá? O ar é filtrado pelo filtro de ar, passa pela admissão e vai para a unidade compressora fazer o que? A compressão desse ar, tá? Ele sai da descarga do compressor e vai para o reservatório. É feito a ciclagem desse óleo aqui dentro, né? O óleo mais pesado permanece no fundo do reservatório. O elemento separador filtra esse ar, né? Separa o ar do óleo e passa pela válvula de pressão mínima e fica disponível para utilização. O óleo, podemos ver aqui que ele é captado do fundo do reservatório, vem aqui para a válvula termostática, o manifold do óleo. Se ele está frio, ele já vai direto para a unidade compressora, tá? Para fazer o que? A retirada do calor. À medida que esse óleo for aquecendo, a válvula de termostática vai abrindo, o óleo vai para o sistema de resfriamento, mescla com o óleo quente aqui, né? Chega numa temperatura que nós já conhecemos, que é a temperatura de 68, 62 até 78, 80 graus para injeção. E vimos então que a semelhança de um compressor diesel na compressão permaneceu com a semelhança de um compressor elétrico, ok? Aqui um fluxograma da Ingersoll Rand, um desenho técnico, tá? Eu tenho aqui novamente o filtro de ar, o ar passa pelo filtro de ar, passa pela válvula de admissão, entra na unidade compressora.
saio da unidade compressora e vou para o reservatório. O óleo mais pesado fica aqui no fundo, o que sobe é o vapor do óleo. O vapor do óleo é filtrado pelo elemento separador, o ar sai, passa pela válvula de pressão mínima e o resfriador e linha do cliente. O óleo é retirado do fundo do reservatório, vai para o manifold. Se está frio, filtragem e unidade compressora. À medida que vai tirando o calor do elemento compressor, ele vai passando pelo resfriador de óleo. Faltou uma linha aqui, tá? Desculpa. Mas ele passa pelo resfriador de óleo, volta e vai para a unidade compressora. Então, percebemos que a semelhança do circuito de óleo, de todos os compressores que vimos aqui nessa apresentação, vimos Chicago, vimos Ingersoll, vimos Atlas, percebemos o quê? Que todos eles têm o mesmo princípio de compressão e o mesmo processo de retirada de calor, tá? Todos os compressores de parafuso lubrificados, ok? De um estágio que não tem a bomba de óleo, vamos explicar isso mais para frente. Hoje já quase nenhum compressor existe bomba de óleo, são os compressores antigos que tem a válvula de pressão mínima, válvula de admissão, válvula termostática, todos os compressores têm. E isso te dá uma segurança de, se você entender esse processo de compressão, esse processo do circuito de óleo para retirada do calor da unidade compressora, você, independente do compressor que você tiver na sua frente, e você seguir essa linha de raciocínio, você vai começar a entender sobre o compressor de parafuso. Você vai começar a ter domínio sobre o que você está fazendo e o que você está vendo no compressor de parafuso. Essa é a ideia do nosso treinamento. Muito obrigado por ter assistido a essa apresentação. Aguardo o contato de vocês e agradeço pela confiança.